Nós hoje vamos entrar no capítulo 3 do livro de Colossenses, mas eu já vou te deixar aqui ciente que nós vamos fazer uma playlist só sobre Colossenses 3, porque nós vamos bater ponto a ponto o que Paulo está descrevendo aqui como natureza humana, nós vamos buscar a raiz da palavra, nós vamos trazer isso para a aplicação contemporânea e vai ser muito bom, mas hoje nós vamos dar um panorama geral do capítulo 3 da epístola aos Colossenses. Bacana? Então, Colossenses 3 é um chamado à transformação radical da vida do crente. Colossenses 3 é para crente. Você é crente, você é cristão, você se denomina cristão, você marcou lá no IBGE cristão, falou lá, protestante, cristão, protestante, ou sei lá, porque muito tempo que eu não respondo essa pesquisa, mas vamos lá. Você se autodenomina cristão? Você vai à igreja? Você anda com a Bíblia debaixo do braço? Você dá a paz do Senhor? Colossenses capítulo 3 é pra você. E eu tenho uma coisa pra te falar, você tá lascado. Fica comigo que você vai ver como você tá lascado. Quando você pegar a tua vida e apresentar Colossenses 3. Bacana? Então, Colossenses 3, ele é um chamado a uma transformação radical, porque o evangelho é radical, né? Da vida do crente, do cristão. Então, baseada no quê? Na união com Cristo. Então, óbvio que a nossa transformação, a nossa vida radical, ela está totalmente ligada a essa transformação com Cristo. Se você teve um encontro com Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Esse é o lance, né? Nós, deixamos para trás o velho homem no nosso batismo, o velho homem morreu, e quando nós levantamos, devemos ser revestidos do novo homem. E esse novo homem tem uma nova identidade, novos hábitos, nova mentalidade e novo comportamento. A gente precisa deixar para trás os antigos padrões de vida e, como já falei, nos revestir com as virtudes que refletem o caráter de Cristo. Bacana? Então é muito importante. Então aqui, Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, Paulo começa o capítulo com o quê? Com a afirmação fundamental de que fomos ressuscitados com Cristo, tá? Você foi ressuscitado com Cristo. Nessa atenção, e o nosso foco deve estar nas coisas do alto, ou seja, nas realidades celestiais e espirituais, e não nas coisas aqui dessa terra. A nossa verdadeira vida, ela está oculta com Cristo em Deus. A morte e ressurreição de Cristo não são apenas eventos históricos, mas uma realidade que transforma a nossa própria essência. Você consegue entender isso? Você precisa ter essa revelação. A morte e a ressurreição de Cristo não foram apenas eventos históricos. Na nossa vida, para nós não pode ser isso. Você não pode ter apenas como um evento histórico. Aconteceu. Não, essa verdade, ela precisa impactar, transformar a sua e a minha existência. Nossa vida terrena, a nossa vida terrena, com seus desejos e paixões, foi crucificada com Cristo. O velho homem morre e o novo homem nasce, ok? Agora, a vida que vivemos é a vida de Cristo em nós. O foco no céu não é uma forma de escapar da nossa realidade nessa terra, mas é a base para a gente viver uma vida prática nessa terra. A gente precisa entender isso. Quando Paulo fala para nós... Vamos lá, cadê aqui? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Isso não significa que a gente foge da nossa realidade. Não. Esse padrão aqui tem que ser um modelo de vida nessa terra. Então, aqui, já do versículo 5 ao versículo 11, o que a gente vai encontrar? Como Paulo fala para a gente se despojar do velho homem. Do 1 ao 4, a gente encontra a nossa nova identidade em Cristo. Já do 5 ao 11, a gente encontra um modelo do despojar do velho homem, né? Então vamos ver aqui. A união com Cristo deve ser um impacto direto no nosso comportamento. Ponto. A união com Cristo deve ser um impacto direto no nosso comportamento. Paulo usa a imagem de mortificar ou fazer morrer as práticas pecaminosas. A gente não morre de verdade. O que morre é a prática pecaminosa. Bacana? Porque por causa dessa transformação, por causa desse impacto na sua vida que o evangelho traz. Porque você não entra numa igreja hoje e logo você se converte. Você fica ali no seu processo, recebendo a palavra, sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo convencido pelo Espírito Santo. Então, quando você decide pelo seu batismo, ele não pode ser emocional. O seu batismo não pode ser emocional.
Ele tem que ser uma decisão racional. Você precisa compreender sobre isso. Então, quando você batiza, você está ali em um ato público, matando o velho homem e nascendo um novo homem. E essa morte, esse mortificado velho homem, é nas suas práticas pecaminosas. Bacana? Ele lista vícios, Paulo lista aqui vícios e atitudes que pertencem à velha natureza, ao velho homem, como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e avareza. Essas atitudes atraem a ira de Deus e não devem ter lugar na vida dos cristãos. Além dos pecados sexuais e de cobiça, Paulo também destaca pecados relacionados à fala e ao relacionamento interpessoal, como a ira, a indignação, a malícia, a calúnia, linguagens obscenas. Ele reforça a ideia de que a nova vida em Cristo transcende divisões sociais, raciais ou religiosas. Porque ele fala nem grego, nem judeus, nem circuncisão, nem incircunciso. Pois Cristo é o que importa e ele está em tudo. Então, a velha natureza deve ser completamente abandonada e substituída, tá bom? Já aqui no versículo 12 ao versículo 17, o que a gente vai encontrar em Colossenses 3? Um contraste com o que deve ser abandonado. Paulo, ele instrui os crentes, porque Colossenses 3 é para crente, bacana? Você precisa apresentar, comparar a sua vida às instruções que Paulo traz em Colossenses 3. Então, Paulo instrui os crentes a revestir-se ou a se vestirem com as virtudes que não são próprias do novo, que são próprias do novo homem. Essas virtudes, elas vão refletir o quê? O caráter de Deus. E são essenciais para a vida em comunidade. Então, o que Paulo traz aqui? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele também traz suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, assim como Cristo nos perdoou. Ele dá essa medida. Ele fala como Cristo nos perdoou. Como Cristo nos perdoou. Será que você consegue olhar para o seu coração e ter essa complexidade, essa revelação do tamanho do perdão de Cristo por você? Porque é esse tamanho, é esse perdão que vai ser a medida para você perdoar os outros. E acima de tudo, Paulo fala, o amor, que é o vínculo perfeito e que une todas as outras virtudes. Se nós não temos amor, nós não temos o amor, e é esse amor revelado, não é o amor humano, natural, não é um amor fraterno ou filéu, ou não é um amor, é um amor ágape, é o amor que vem de Deus, e esse amor ele é espiritual. E se nós não buscarmos esse amor, e esse amor faz com que a gente se diminua para que o outro cresça. Esse amor faz com que eu perdoe o outro. Esse amor faz com que eu tenha misericórdia, que eu tenha compaixão. Esse amor, meu querido, você tem que buscar debaixo de jejum e oração. Não tem, você não produz. Paulo também, ele enfatiza a importância da paz de Cristo governando os corações e da gratidão. Eu vou pedir uma licença poética aqui e falar que se você começar pelo caminho da gratidão, você chega na paz de Cristo. Começa agradecendo, começa sendo grato. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é gratidão. Eu sou grato, eu sou grata. Eu sou satisfeita em Deus, eu sou satisfeita no que eu tenho hoje. Isso não significa paralisia. Isso não significa que você não pode buscar, viver coisas novas, melhorar sua vida de todas as maneiras, um novo emprego, uma nova casa, coisas materiais. Não é isso. Mas quando eu me torno satisfeito, eu tenho uma gratidão no coração, porque eu sei que a mão do Senhor está na minha vida e que tudo que eu tenho é a permissão dele e que mesmo no pouco ele está comigo. Não importa, eu sou grato. A paz vem no meu coração. A paz vem e existe um equilíbrio para eu continuar construindo a minha vida, porque aí eu estou enraizado, fincado em Cristo, e eu, como nós vimos aqui no capítulo 2 de Colossenses, enraizados e edificados. Eu sou enraizado em Cristo, então eu me edifico, eu cresço, eu construo em Cristo a minha vida natural, a minha vida espiritual, a minha vida emocional. Porque nós estamos aprendendo sobre a plenitude de Cristo em nós. Amém? Então, Paulo, ele enfatiza nessa importância da paz de Cristo, governando os corações e da gratidão. Ele conclui essa sessão incentivando os crentes a deixarem a palavra de Cristo habitar ricamente em suas vidas, ensinando
e admoestando uns aos outros com salmos, hinos, cantos espirituais. Você viu aqui que Paulo ele vem ensinando, ele vem nos mostrando, na verdade, que a palavra de Deus tem que habitar ricamente, então eu tenho que ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que habitar ricamente em mim, não a palavra do coach, não a palavra positiva, não a palavra filosófica, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que habitar ricamente em mim, tem que habitar ricamente na minha vida. Ensinando, então nós vamos ensinar, quer ver aqui? Ó. Capítulo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então nós vamos ensinar uns aos outros mediante a palavra de Deus com salmos, hinos e cânticos. Quer dizer, não com justiça, não com acusação, ok? Existe uma medida. O versículo 17 resume a atitude do crente. Paulo fala. Paulo mostra. Paulo aponta um comportamento, uma linha de vida, né? Um viver santo. E no final, ele faz uma conclusão com apenas uma coisa. Tudo que fizerem, em palavras ou ações, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai e por amor dele. Então, Paulo, em Colossenses 3, nos mostra que esse capítulo é um manual prático sobre como viver uma nova vida em Cristo. Colossenses 3 nos mostra a transformação, nos mostra que essa transformação não é apenas espiritual, mas também ética e relacional. Por isso que eu falo, a Bíblia é prática de vida. A ressurreição com Cristo é nossa base, que é a base teológica, leva à morte do velho homem e ao revestimento de um novo homem, que são as aplicações práticas. Então isso culmina com o quê? Com uma vida em amor, paz e gratidão, que glorifica a Deus em todas as coisas. Eu sei que é muito fácil falar, mas nós precisamos ler a palavra e buscar viver a palavra, praticar a palavra, independente das nossas emoções, independente das nossas decisões, da nossa vida, da nossa história, das nossas dores. Se nós colocarmos esforços em viver a palavra de Deus, sendo o amor o elo para todas as coisas, querido, a gente vai viver o verdadeiro evangelho nessa terra. Então, Colossenses 3, um capítulo incrível e poderoso, que traz a base teológica, que é a ressurreição com Cristo, né, do novo homem, e que esse novo homem, né, esse morrer do velho homem, esse nascer do novo homem, que nós fazemos através do batismo, né, desse ato público, tem que nos levar, não tem como não nos levar a uma nova aplicação prática na nossa vida. Não tem como, amém? Então, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar ponto a ponto, nós vamos gastar um tempo aqui com o vídeo só de Colossenses 3, batendo a origem da palavra, como eu falei aqui no começo, né? O que é essa ganância, o que é essa impureza, né? O que é essa linguagem indecente no falar, o que é essa maledicência, o que é essa maldade, porque a gente fica muito agarrado a grandes pecados, aos pecados externos, e nós nos esquecemos do pecado interno, né? Então, vamos comigo, vem aqui com a Igreja Eclesia, vem comigo, a pastora Gabi, estudar Colossenses 3. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, e eu quero que a minha seja transformada aqui. Mais e mais, eu ande de acordo com uma vida santa na medida da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Todo dia, por volta das 9 da manhã, sai um vídeo aqui nesse canal, e a gente vai gastar um tempo em Colossenses 3. Deus abençoe.